Graças a Deus, querido irmão, irmã, vamos aqui dar continuidade aqui ao nosso curso do Apocalipse. Agora vamos falar sobre o capítulo 6 e o capítulo 7, que fala agora sobre, já no período da grande tribulação, sobre a abertura dos selos, né? Então a gente vê que Cristo ele apareceu ali como um cordeiro e ele era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele desata os selos, então nós vamos começar a ver agora a abertura desses 7 selos, como se dá, né? Então, vamos entender aqui o que diz no capítulo 6 e o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Então, a autoridade soberana do Cordeiro. Somente Jesus, o Cordeiro, ele possuía autoridade para romper os selos. Então, podemos ver que cada selo aberto é respondido por um dos 4 seres viventes. Nós entendemos que no céu, além dos 24 anciãos, nós temos as figuras de 4 seres viventes, ali com rostos de homem, leão, boi e águia. Então, são os mesmos seres viventes lá do Antigo Testamento, na visão dos profetas maiores, onde eles viam esses seres viventes. Em certa visão, ali de Ezequiel, nós só podemos ver que eles têm 4 rostos. Provavelmente, né, algumas pessoas interpelam por que são os seres viventes de Apocalipse é diferente do de Ezequiel. Na realidade, não são diferentes. Provavelmente, João, ele viu a face, dentre as 4, apenas a face de um ser vivente como homem, do outro como boi, do outro como leão e do outro como águia. E cada um, na hora que cada um ele dá a ordem, ali a gente vê, quando desata um selo, nós vimos esses seres viventes ali, ele dá a ordem para que um personagem novo apareça na visão, que nós vamos ver a partir de agora. O primeiro personagem é o cavaleiro do cavalo branco. Então, quem é esse cavaleiro, né? Alguns dizem que poderia ser até mesmo o Cristo, mas o Cristo cavalo branco, lá do capítulo 19, é totalmente diferente desse. Esse cavaleiro aqui, cavalo branco, ele na realidade ele é um imitador, ele é o anticristo, que vai então aparecer para enganar as multidões, enganar as pessoas e se passar por um período de paz, né? Certamente aqueles primeiros 3 anos e meio, que será um período de paz, onde falsa paz, né? Onde não vai ter particularmente ali problemas, né? Que as pessoas não vão desconfiar, mas ali ele estará montando todo o cenário para que ele venha a atuar, né? Como um anticristo. Então ele tem arcos e sem flechas, né? Observe que ele não tem flechas. É ameaça militar velada e diplomacia coercitiva. Ele sai conquistando através de acordos e falsa estabilidade. Então o anticristo ele não precisa de armas, mas somente através da diplomacia, através da política, né? Através da coercitividade e falsa estabilidade. Apesar dele estar ali com a coroa, né? Ele está com a coroa, ele tem uma falsa autoridade, mas ele vai ser ali um líder mundial, certamente, que vai surgir se apresentando até como um Messias, mas na realidade vai ser um falso Messias. É por isso que ele está montado ali num cavalo branco, né? Então nós temos um paralelo histórico, né? A sedução das nações precede a ruína, ecoando a liderança de Nirode, lá na primeira rebelião, no Gênesis, né? Então nós vemos então agora o segundo selo sendo rompido. Qual é o segundo selo? Então, na hora que esse selo é aberto, aparece um cavaleiro montado num cavalo vermelho. O que é que significa na Bíblia, né? A cor vermelha significa guerra, significa violência. Então observe que ele está aí com uma espada grande, desembainhada, trazendo ali, simbolizando ali conflito generalizado, né, por toda a terra. E então a retirada da paz. Primeiro que veio a paz, mas aí esse cavalo ele traz então a retirada, a ausência da paz e o mundo começa a ficar um caos. O terceiro personagem, que é o terceiro selo, ele já vai trazer aí o resultado da guerra. Toda vez que há na história guerra, após a guerra há a escassez. Então os despojos, né? Então o terceiro cavalo ele traz ali uma balança, trazendo hiperinflação dos pobres. Observe que ele vai dizer que um denário ele compra um dia de trabalho, né? Praticamente era o denário, ele vai ali dar para sustentar apenas uma pessoa. Se você for observar ali o trigo, né? Comprado por um denário, a época, trazendo os preços à época, nada mais é do que a hiperinflação, ou seja, um denário na época simbolizava o trabalho
diário de um trabalhador. Então ele trabalhava o dia todo e receberia ali um denário, uma moeda, simbolizando aqui no nosso slide, mas ele recebia aquele denário e só vai dar para comprar para uma pessoa o trigo. Então observe, segundo os estudiosos, né, trazendo para os dias de hoje, é como se você estivesse pegando a moeda corrente e inflacionasse 12 vezes. Então se você hoje consegue, por exemplo, com R$1 comprar 5 pães, então você multiplica agora você vai conseguir comprar 5 pães, você vai precisar de R$12. Então veja só como vai inflacionar. É por isso que lá diz que um denário vai ser suficiente apenas para um trigo, né? Dando continuidade, podemos ver que também ele vai valorizar o luxo, né? Não danifiques o azeite e o vinho. Não danifiques o azeite e o vinho. Enquanto o básico desaparece, a fome aumenta, o pai de família não consegue mais sustentar a sua família, porque ele só consegue se sustentar, e olhe lá, o luxo, né, não danifiques o vinho, vai continuar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Então, a desigualdade social não vai ser resolvida, ela vai ser intensificada. E o quarto selo, após o terceiro selo, quando ele é aberto, vem um cavaleiro montado num cavalo amarelo, ou no original esverdeado, né? Uma cor de morte, né? Então, observe que esses são os 4 juízos. Primeiro vem o cavalo branco, depois vem o vermelho com a espada, depois vem o preto, né, com a fome, e por último o amarelo trazendo ali a mortandade, trazendo ali as feras da terra, que nesse caso aqui a gente pode entender que não eram feras gigantescas, mas sim, provavelmente quando se termina uma guerra, né, e ali fica ali os despojos, e ali a fome, as pessoas morrendo, os cadáveres. Então a gente observa as pragas, né, pragas de ratos, pragas de ali devorando as carnes das pessoas. Então a gente passa a ver então esse tipo de problema através desse cavalo amarelo, simbolizando ali o quarto selo. O quinto selo, nós temos ali uma saída desses juízos, e ali temos um clamor por justiça dos mártires, daqueles que morreram por amor ao evangelho. E ali eles clamam: até quando, ó verdadeiro e santo dominador? O foco muda da terra para o céu. O martírio não é derrota, mas testemunho, né? Então Marte, a palavra Marte significava testemunha, né? Então as pessoas que eram consideradas mártires, esse nome Marte que nós conhecemos hoje, na época era diferente, simbolizava a palavra testemunha. Então as pessoas davam testemunho a respeito que morreram, né, por esse testemunho, se tornaram mártires e estão nesse momento com o Senhor perguntando até quando, né, ó verdadeiro e santo dominador, nós vamos esperar. Então eles estavam ali de vestes brancas, estavam repousando, né, esperando o momento certo para que possam ser completada enquanto se aguarda o número final dos servos do Senhor. Depois nós temos o sexto selo. Que significa o sexto selo? A desconstrução da criação. O universo físico, né, que parecia sólido, sol, lua, astros, né, ele derrete-se diante da ira do Cordeiro. O sol negro e lua de sangue. O sol se enrola como um pergaminho, né? Então nós temos o terror, né? Reis, escravos, ricos e poderosos buscam o mesmo refúgio, as cavernas. A distinção social desaparece diante do medo e daquele que está no trono. Então observe que o sexto selo ele vai impactar diretamente na desconstrução da criação, né? Lá do Gênesis, quando a terra foi criada, agora ela passa a ser desconstruída. Então qual é a grande pergunta que a gente pode se fazer? Por que é vindo o grande dia de sua ira? E quem poderá subsistir? Apocalipse 6,17, né? Então nós temos aqui que a resposta ela é aguardada no capítulo 7. Então, antes que o sétimo selo seja aberto, o céu aperta o botão de pausa e a ordem: não danifiqueis a terra, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, o mundo começa a ficar, as catástrofes a se piorarem, até que Deus ele diz: tá bom, né? Vamos ter aqui uma pausa e não danifiqueis a terra mais, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Senhor. Então, há essa pausa, e aí o julgamento ele passa a ser interrompido entre o sexto e o sétimo selo.
para garantir aí a segurança da propriedade de Deus, do povo de Deus, né, da misericórdia. Ela passa a preceder a consumação da ira. Aí nós temos aqui a visão dos 144 mil. Então nós temos aqui 144 mil selados. E ali, observe que são 12 mil para cada tribo, né? Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Então, observe que tem duas peculiaridades. A tribo de Dan não está nesse texto. Por quê? Porque a tribo de Dan, ela adultera a palavra de Deus construindo bezerros de ouro lá no Antigo Testamento. A gente pode ver no primeiro livro dos Reis que a tribo de Dan ela se corrompe, ela constrói bezerros de ouro, e ali Deus fala para eles que eles passarão por uma espécie de sanção. Então a gente vê se concluindo essa sanção justamente nessa lista aqui dos 144 mil, onde ele não aparece. Então observe que também José ele está aí substituindo seu filho, Efraim. Efraim também não está pelo mesmo sentido da adulteração, da idolatria que eles fizeram também no Antigo Testamento. Então o princípio aí dos 144 mil, observe que não é genético, não é territorial, genético, não. Ele é apenas teológico, onde representará os fiéis, aqueles que não se corromperam, aqueles que não passaram pela idolatria, aqueles que permaneceram fiéis, eles sim vão ser selados por Deus, simbolizando aí 144 mil, ou seja, 12 de cada tribo, né? 12 tribos, cada um com 12 mil, então é o somatório, né? 12 mil vezes 12, ou 12 mil mais 12 mil mais 12 mil mais 12 mil, totalizando aí 144 mil selados por Deus, ou seja, esses aí, eles ficarão protegidos e serão invioláveis contra os juízos que estarão por vir, né? A gente vê os sete selos sendo abertos, depois a gente vai ver os próximos juízos que serão as trombetas, e esse povo aqui, os 144 mil, eles não vão ser tocados, eles vão ser aqui separados, guardados desse momento de ira divina. Então quem são? São o povo de Deus, as nações de Israel, né, que estarão ali selados. E depois desses 144 mil, nós temos aqui uma grande multidão, incontável, inumeráveis, que são os gentios, que somos nós, né, aqueles que não foram arrebatados, mas estarão sendo ali, na grande tribulação também, separados e vitoriosos após a tribulação. A promessa final, pastor e lágrimas, né? Então nós temos aqui que Deus ele vai limpar do olho toda lágrima. Jamais terão fome nem sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aí temos aqui um caos limitado, né? A salvação eterna. Então o caos, os juízos vão ser limitados naquele período. Depois disso nós vamos ter a eternidade, a salvação eterna, né? A salvação para sempre. Então, queridos, é isso, né? Que nós possamos aqui continuar firmes, inabaláveis, esperando que Deus possa nos abençoar, e vamos para a próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.